Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor, pela oportunidade desse encontro. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, o Washington. Será o primeiro falando sobre assistência espiritual. Com ele a palavra. Boa noite a todos. Com muita alegria e satisfação, aqui todos nós estamos procurando entender e compreender essa nossa caminhada, essa nossa jornada. Apesar do frio exterior ao qual estamos passando, mas nossos corações, as nossas mentes, a nossa vontade sempre deve estar aquecida, sempre deve estar em movimento, em ação, para que possamos cada vez mais conseguir angariar, ter o equilíbrio, a paz, a felicidade sempre próxima da gente, nessa busca incessante do Espírito, esse ser imortal, que está sempre no processo progressivo. E com muita alegria também, nesse mês de junho, essa casa, o Centro Espírita Friburguense, está fazendo 101 anos. Mais um aninho de existência dessa casa. E essa casa representa o conjunto das pessoas que por aqui passaram, que por aqui hoje se encontram, e tanto outros ainda que aqui estarão. Essas são as ideias, são os pensamentos, a vontade, o trabalho, é que faz com que essa casa consiga ir avançar, ir para frente, e produzir e oferecer a todos nós aquilo que todos nós necessitamos ao longo da nossa jornada. E o tema de hoje é assistência espiritual, porque tem muito a ver com cada um de nós e tem a ver com a casa ao qual nós aqui estamos, com os centros espíritas. E nós observamos a assistência espiritual, podemos classificar em dois tipos interessantes. Dois desencarnados, que de forma voluntária, ou quando vem em atendimento a um pedido nosso, vem ao nosso encontro, e também dos encarnados, que estão de maneira voluntária, dão o seu tempo, sua atividade, seja individualmente, ou seja, participando de uma instituição benemérita. Então, vemos como a assistência espiritual, ela atua nos dois planos, da existência, das atividades do ser. E isso é bom e interessante ao mesmo tempo, porque amplia a nossa compreensão e o nosso entendimento do que é uma assistência espiritual. E isso é interessante porque quando vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, quando lá a questão das influências dos espíritos, pergunta, os espíritos influem em nossa vida, em nossas ações e em nossos pensamentos? E os espíritos respondem, muito mais do que supõe-se. Influenciam. Mas hoje nós vamos ver outro tipo de influência, a influência da assistência espiritual, que é uma outra forma de influenciação, a qual que tende a nos apoiar, a nos ajudar. E nós temos que recorrer ao Evangelho, às palavras de Jesus, ao Evangelho à luz da doutrina espírita, para a gente entender e compreender essa dimensão, essa ajuda. E o mestre disse, pedi e vos será dado. Todos nós conhecemos essa palavra, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. O mestre aqui está nos dizendo para nós pormos em movimento, pormos em ação, para nós buscarmos. E quando ele diz para nós ir buscarmos, é porque tem alguma coisa. É porque tem algo a nos oferecer. Tem algo em nós a desenvolver, a se engrandecer, a ampliar, a se aperfeiçoar. E isso já nos serve não só de consolo, mas de trabalho, de campo de atividade, campo de exercício da nossa força, da nossa vontade, do desenvolvimento do conhecimento. Mas diremos, a todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, irá achar. E todo aquele que bate, se lhe abrirá. Assim como o pai, quando o filho lhe pede pão, o pai não lhe dará pedra, lhe dará o alimento. Quando o filho lhe pede o peixe, o pai não dará a cobra. Observamos isso, como nas nossas relações, nós, como filhos e como pais, aquilo que se pede, nós procuramos proporcionar. E assim também deva ser o nosso entendimento diante da providência divina, da justiça divina do nosso Criador, Deus,
nosso Pai misericordioso, que tende a nos oferecer, tende a nos auxiliar em todas as situações e circunstâncias da nossa existência, da nossa vida. Seja nesse momento presente ao qual aqui estamos, respirando, através de um organismo, pensando através de outro órgão, mas também na espiritualidade. Além depois dessa etapa a qual nós estamos aqui, que é curtíssima, mas que logo retornaremos para o além. Mas Kardec argumenta muito mais. Buscar e achareis é semelhante a outra. Ajuda-te que o céu te ajudará. E isto requer o quê? É o princípio do trabalho. Ajude-te, trabalhe. Porque o trabalho vai gerar o quê? O progresso. E o progresso é filho do trabalho, do desenvolvimento. E todo aquele que trabalha, desenvolve a sua inteligência. E desenvolvendo a sua inteligência, a sua capacidade de compreender e de agir sobre a matéria, ele vai se aprimorando, vai se assessorando do livre-arbítrio, porque é uma conquista o livre-arbítrio. Nada é dado de graça, tudo requer uma contrapartida. E Deus nos dá a contrapartida, nos solicita a contrapartida do esforço, do buscar, do pôr-se em direção àquilo que nós desejamos e que buscamos. O trabalho põe em ação as forças da inteligência. E se dispensasse o trabalho? Se não necessitássemos do trabalho, o corpo, parado, inerte, iria se atrofiar, não iria se desenvolver. E a inteligência, se não tivesse inteligência, o esforço, o trabalho, permaneceríamos na infância. Permaneceria no instinto ainda animal, sem desenvolver. Olha quantos recursos, quanto nós avançamos na nossa inteligência, na nossa compreensão, desde lá de trás dos nossos ancestrais nossos, mas que nós também estávamos lá em algum momento desse processo evolutivo, nesse período lá, e o quanto nós desenvolvemos hoje. Ao olhar para trás, nós observamos e vemos, caramba, o quanto nós desenvolvemos nesses 6.000 anos, e projetemos para frente o quanto cada um de nós poderemos evoluir, transformar cada vez mais as nossas qualidades, as nossas capacidades, muito mais além do que hoje nós estamos tendo. Temos que, às vezes, nos dar conta disso. Olhar para o passado como referência, mas projetar para o futuro. E nesse futuro, se trabalhar no presente ao qual nos encontramos. Observando, sim, as várias dificuldades, observando, sim, as alegrias momentâneas que temos, que desejaríamos que fossem constantes, mas não são ainda, pelo nosso estágio evolutivo, e daqueles que estão ao nosso lado, que nos cercam também. Mas nós estamos caminhando, estamos projetando cada vez mais. Mas nessa jornada, não devemos jamais nos entregar ao jogo das circunstâncias. Revoltar-se ou sucumbir às provações. Devemos ser imperativos, positivos, porque essas condições só agravam nosso sofrimento. Lastimar, revoltar-se, sucumbir, isso não adianta em momentos que nós estamos na nossa jornada. E muitas vezes, por algum desequilíbrio, nós suscitamos a isso, nos revoltamos, nos sucumbimos. Temos que ter calma, temos que olhar para a frente e ver que a justiça divina está sempre a nos auxiliar. E a nossa capacidade de atenção e de percepção desse auxílio, ela acontece muito quando nós estamos buscando ou estamos em equilíbrio. Quando respiramos, como sentimos o momento do agora, do aqui e agora. Não nossos pensamentos no passado ou no futuro do que vai ser, mas no agora, do que eu estou fazendo, do que eu estou sentindo, o que eu quero. Calma. E é nesse processo que nós vamos desenvolvendo essa nossa capacidade. Jamais desesperar. Confie em Deus. Busque. Peça. Caminhe. Há inúmeros fatores envolvidos no processo de assistência espiritual. E nós vamos ver alguns desses processos, dessa assistência espiritual, alguns processos interessantes, com os quais nós temos que compreender cada vez mais, dentro do nosso entendimento, da nossa compreensão, porque a gente entendendo e compreendendo as coisas, melhor será o quê? O nosso julgamento,
o nosso comportamento, a nossa projeção na decisão das coisas, no caminho a seguir, no posicionamento diante da vida e diante de nós mesmos, com o nosso pensamento, com as nossas ideias, que constantemente estão aí, a pensar, a pensar, a pensar. E vamos aqui, a assistência espiritual deve favorecer o crescimento espiritual. Toda assistência espiritual, ela tende como princípio favorecer o desenvolvimento individual. E esse crescimento é interessante, porque os benfeitores esclarecidos jamais estimulam a inércia, a preguiça, a indolência. Né? Jamais trabalham nisso, da paralisia, da preguiça. Não, pelo contrário, nos auxilia, nos ajuda, vem nos mostrar a meta a atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Caminhe. E na nossa caminhada, ao estar no caminho uma pedra, ao tropeçarmos, tiremos nós a pedra do caminho. Nos esforcemos para pô-la de lado e caminhar, porque somos nós que temos que dar a nossa contribuição, a nossa força, a nossa intenção nesse processo. E nesse processo, nós somos auxiliados para erguer as nossas forças, manter a perseverança, olhar a nossa capacidade, desenvolver, não atrofiar, mas desenvolver, através da nossa capacidade, do nosso livre-arbítrio de escolha, de ação e de atitude. E a assistência está sempre a nos auxiliar nesses momentos, que às vezes somos pegos de surpresa e tropeçamos. Opa, peraí, levantemos e sigamos em frente. Vem nos mostrar a meta a atingir e o caminho que ela conduz, dizendo, anda e chegarás. E nós estamos andando, nós estamos caminhando. Mesmo em momentos, nesse corpo físico que nós estamos sentados, parados, deitados, nós estamos em movimento, nós estamos andando. Porque como nós estamos pensando, idealizando coisas boas, idealizando coisas que ainda não existem, mas que seriam interessantes, seriam úteis a nós e ao próximo, ideias, pensamentos, coisas que venham a aparecer, a frutificar, são ideias, pensamentos que nos trazem o equilíbrio, porque nos traz o trabalho em ação, a criação, essa capacidade, esse atributo nosso de imaginação do Espírito. E nesse processo nós estamos em trabalho, mesmo esse corpo físico estando parado em repouso, mas estamos pensando constantemente. E isso é algo que nós temos cada vez mais de trabalhar, regular, dinamizar, através do conhecimento, das experiências, das vivências, que ele vai se consolidando a caminho de um equilíbrio, ao qual todos nós buscamos. Outro ponto, assistência espiritual envolve compromisso moral. Sim, do ponto de vista moral, quando diz buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, significa pedir forças para resistirdes ao mal e sereis alcançados. Pedir assistência dos bons espíritos e eles nos auxiliarão. Em todo e em qualquer momento nos auxiliarão. Quando pensamos que ele não está próximo nos auxiliando, é porque nós estamos fechados. Nós estamos numa frequência diferente daquela ao qual deveríamos estar no momento em que precisamos resolver algo, precisamos decidir algo em nossa existência. E é a frequência das ideias, dos pensamentos, da vontade dessa busca. É essa a ideia a qual estamos estudando, nos aprimorando, entendendo essa espiritualidade, essa assistência, essas influências, porque é parte de nós nesse processo. Porque o processo não acontece de fora para dentro, de lá para cá, mas nós, a nossa parte, de nós também, nesse processo de encontro. Pedir bons conselhos e eles jamais vos serão recusados. E quantas vezes precisamos de um bom conselho? Porque nós somos ainda não conhecedores de tudo. Nós estamos aprendendo, nos aprimorando. E não conhecemos tudo, todas as situações, todas as circunstâncias, todas as emoções e sensações que nos vêm de encontro, ou que produzimos, e que às vezes nós ficamos perdidos, refém
uma situação como numa tempestade, um tufão. E em momentos assim, um conselho, uma ajuda, uma luz para como ressignificar, como sair de tal circunstância. E nesse processo nós vamos caminhando, mas pedir sinceramente, com fé, fervor e confiança. E é nesse aspecto que a moral aí se encontra conosco, nesse nosso buscar, com fé, sinceridade, com força, com a perseverança necessária para aquilo que nós buscamos e queremos. Quando nós somos crianças, ainda pequenos, quando queremos um brinquedo, queremos ir no parquinho, nós somos perseverantes com nossos pais. Nós fazemos de tudo e até pirraça e um monte de coisa para poder querer aquilo. Mas nós vamos crescendo, desenvolvendo, ficando adulto, e às vezes as coisas que nós precisamos, queremos, às vezes no meio do caminho a gente já desanima, amoece, vê alguma dificuldade e já para. Já não é assim. Olha o quanto nós devemos desenvolver e aprender alguns valores interessantes para toda a vida levar. Apesar de nós termos o conhecimento e a razão de que não é hora disso, agora não pode, quando o filho quer ir para o parquinho, vamos para casa, mas a gente já adulto, conhecedores, poxa, é interessante eu aprender aquela profissão. É interessante eu conseguir aquele estudo. É interessante eu quero fazer aquela viagem. E quantas vezes a gente para no meio do caminho? Ou se coloca no caminho e não concretiza nem o início dessa jornada, dessa caminhada. São essas percepções e entendimento que temos que ver e rever e analisar. Porque somos nós. Porque toda a ideia e pensamento, toda a felicidade que podemos almejar e querer, ela se inicia em nós, dentro de nós. E para que ela possa se frutificar, revigorar e crescer e desenvolver, é através do conhecimento, é através da informação, é através dos aspectos morais tão necessários para a nossa condução, da nossa inteligência, da nossa capacidade, da nossa vontade, para que ela seja assertiva, para que ela alcance o objetivo, o caminho, para que nos tragam luz. Luz de alegria, de equilíbrio, de afeto, de humanidade, de sentimento tão importante, ao qual cada um de nós é provedor disso, é cultivador disso. E nessa jornada nós vamos cada vez mais reafirmando esses valores interessantes. O auxílio espiritual não comporta a ostentação de qualquer natureza. A grande meta em fazer o bem sem ostentação, ocultar a mão que dá. Observamos aí mais um detalhe importantíssimo da assistência espiritual. Ajuda, ampara, mas não faz ostentação. Eu fiz, eu consegui, é mais um que eu consegui. Não, não tem isso. Não tem isso. O amparo espiritual não guarda retribuição. Também não retribuição. Ou seja, eu vou dar assistência, vou ajudar, mas eu quero isso em contrapartida. Eu vou lhe ajudar, mas você tem que passar a fazer certo. Não vai por esse caminho. Não, não é assim nessa troca. Não é assim o auxílio. Eu lhe ajudo, mas você tem que ficar aqui. Você vai poder sair daqui depois que eu falar para você sair. Não é isso, não é ajuda, isso não é auxílio, porque é através do convencimento, através do nosso exemplo, através da transformação do convencimento dos fatos, dos valores, ao qual nós vamos convencendo, fazendo entender a cada um a seu tempo, de acordo com a sua natureza de absorção do conhecimento ou das experiências as quais desejamos adquirir e enganhar nessa nossa jornada. Porque nós sabemos muito bem que no nosso planeta, aqui Terra, nós temos como referência que existe uma graduação enorme de vários espíritos em vários níveis e graus de conhecimento, de bondade, de atitudes para com o coletivo. É uma graduação enorme. E nesse processo nós vamos crescendo. Aquele que sabe menos, aprende com aquele que sabe um pouco mais. E aquele que sabe um pouco mais, aprende com o que sabe mais ainda. E vai aprender com o sábio, com a sabedoria. Que não basta só entender alguma coisa, que ela funciona e que ela serve e é útil para aquilo. Mas muito que isso, como essa utilidade, ela repercute em mim, no próximo, na natureza, nesse universo de Deus. É essa compreensão que nós estamos tateando ainda, mas já estamos tateando para conhecê-la, para senti-la, para tocá-la e vê-la com os nossos olhos. Senti-la através do nosso sentido,
que cada vez mais será um sentido espiritual muito mais amplo e muito mais independente dos sentidos que esse corpo físico nos dá atualmente em nossa existência. Outro ponto, a assistência espiritual não impõe condições de auxílio. Então, além da retribuição, não impõe condições de auxílio. Isso é interessante que nos coloca cada um de nós, aquele que ajuda e o assistido, em condições de que, nesse processo de crescimento, nessa justiça de Deus, somos nós, cada um de nós, é que através do nosso esforço, nós vamos angariando o conhecimento, nós vamos angariando o discernimento, vamos desenvolvendo a nossa força, a nossa vontade, através das experiências. E essas experiências, elas são riquíssimas para nós, mas que cada um de nós devemos aprender, assim como nadar. Por melhor que seja um livro ensinando a natação, por melhor que seja o professor de natação, quem vai ter que cair, entrar na piscina ou entrar no mar, será cada um de nós nesse processo. E assim é a justiça do Pai Celestial. A cada um de nós, uma tarefa a desempenhar, a cada um na sua medida, na sua força, no seu processo. Mas não esquecendo que a assistência espiritual está sempre perto, está sempre próxima, está sempre no diapasão da sua vontade, da sua frequência mental, da sua solicitação necessária nesse processo. E aqui observamos os benfeitores. Agora vamos para a parte da assistência, que são vários processos. Agora vamos para os benefícios, os benfeitores espirituais. São espíritos devotados ao bem que demonstram sincera alegria em auxiliar o próximo. Fazem parte de diferentes grupos de acordo com a escala espírita. Nós vemos que na escala espírita, lá no livro dos Espíritos, Kardec lá classificou lá os espíritos através dos níveis da sua qualidade, da sua inteligência, da sua moralidade, espíritos mais esclarecidos, e lá tem uma vasta gama, assim como existem vários graus de esclarecimento no nosso mundo físico e material. Aqueles que tiverem a curiosidade, vê lá a escala espírita lá, que Kardec fez. E observando que essa escala espírita não é absoluta, não é limitada naquilo ali, é assim, ponto. Não, ela é vasta, ela é ampla. Apenas algumas sequências catalogadas para entender como é graduado as experiências, as vivências, o nível, o estágio evolutivo de cada espírito e o que ele pode proporcionar, o que ele pode produzir para si e para o próximo. Então, vamos aqui ver. Há 3 categorias principais de benfeitores: o anjo da guarda, ou espírito protetor, espíritos familiares e espíritos simpáticos. Vamos agora no Livro dos Espíritos, na questão 514, para ler esses 3 tipos, para saber a diferença entre um e outro, que é importantíssimo, porque é essa assistência espiritual que nós estamos falando, desenvolvendo nesse processo. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Perguntou Kardec. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, podemos deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. E observando que o compromisso dele se inicia desde o nosso nascimento e até o nosso desencarne, ou morte para uns. E podendo ser até além, no mundo espiritual e outras existências também, porque as existências corpóreas nossas são períodos de tempo pequeníssimos na infinidade desse universo, na dimensão do tempo do universo. São tempos pequenos e às vezes nos acompanham a várias existências nesse compromisso. Continuando. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida de seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Observamos aqui que esse espírito tem uma certa limitação,
mas que nos dão assistência. Mas existe a limitação. Observamos aqui como é gradual o nível de conhecimento, né, de entendimento e de capacidade de auxílio da espiritualidade. Porque são as graduações de nós espíritos, das nossas graduações. Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias, porque esses simpáticos estão muito de acordo com as nossas qualidades, com os nossos interesses, com as nossas afeições, com as nossas ligações, com a vida, com as coisas que nós damos atenção. Então está muito ligado a isso. Então observamos esses 3 níveis de benfeitores espirituais e observamos que o espírito guardião é aquele que está sempre conosco. É um compromisso. Não está nas circunstâncias da vida, da situação, não está na similitude nossa, do nosso jeito de agir, do nosso gosto, pois é um espírito mais elevado. E pelo seu conhecimento e sua vivência, ele nos mostra, através do nosso pedido, do nosso apelo, que nós que devemos desenvolver, fazer a nossa parte, pôr em ação. Ele nos ajuda, nos auxilia, mas somos nós que, através do nosso livre-arbítrio, devemos pôr em movimento a escolha e desenvolver o trabalho. E agora partimos para a assistência espiritual na casa espírita. Trata-se de um conjunto de atividades que visa atender adequadamente as pessoas que buscam e frequentam o centro espírita, visando obter esclarecimento, apoio, consolo, ajuda, assistência moral e espiritual. Mas observando bem, o atendimento espiritual na casa espírita tem como finalidade essencial, principal, acolher as pessoas por meio de ações fraternas, de conformidade com os princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita, porque amplia a dimensão do conhecimento, amplia o entendimento de cada individualidade, de que nós não somos seres, não de uma existência única, mas de muita, que nós somos seres em processo de evolução, não que éramos evoluídos e decaímos no processo, não, nós estamos em processo de evolução, oferecendo apoio, esclarecimento, a consolação e o amparo de que necessitamos para vencer as nossas dificuldades. E a casa espírita, a assistência espiritual da casa espírita, ela é feita pelas individualidades, juntas, formando um coletivo, é que dá o conteúdo, o entendimento e a compreensão da dimensão dessa assistência espiritual a qual nós queremos e almejamos. Porque é através do substrato das nossas ideias, da nossa vontade, do nosso interesse em estudar, em nos aprimorar, de fazer a nossa parte, é que a assistência espiritual chega nos vários níveis, de acordo com o nível daquele conjunto, daquele coletivo que aqui, ou lá, ou acolá, se coloca junto. Porque disse o mestre, aonde estiver 2, 3 mais em meu nome, lá estarei. Assim também os benfeitores espirituais estarão e estão sempre aonde aqueles que estão pensando e vibrando em algo positivo. Positivo que algo construtivo, que venha trazer a saúde, o equilíbrio mental, físico, espiritual, a cada um de nós, lá estarão. E na medida do nosso esforço, do nosso aprimoramento e aplicação, em ampliar o nosso entendimento, mais eles vêm a nos auxiliar, porque encontram terreno fértil, encontram um solo fértil para que ele possa dialogar conosco, nos intuir nesse processo dinâmico da vida, do crescimento da nossa função. E à medida que o ser humano aperfeiçoa-se, fortalece-lhe a vontade de fazer o bem e ser útil de alguma forma. Porque no universo tudo trabalha, todos nós trabalhamos. Não pensemos que ao desencarnar iremos descansar. Não, não iremos descansar. Iremos trabalhar, iremos desenvolver, aprimorar, porque tem muita coisa a fazer, tem muita atividade. E como o trabalho, ele vai trazer o progresso, o desenvolvimento das nossas potencialidades, da nossa capacidade, estejamos prontos, estejamos sempre nos arrumando, sempre nos aprimorando, porque como o progresso é infinito, nunca estaremos prontos absolutamente. Estaremos sempre nos aprontando, aperfeiçoando. E para isso,
Fomos todos nós a caminho nessa jornada evolutiva. Uma boa noite a todos, uma boa semana, e que cada vez mais a assistência espiritual de cada um de nós e daquelas pessoas com as quais nós convivemos e almejamos seja uma assistência que possa ser ouvida, que possa ser sentida e pressentida para que possamos tomar boas resoluções nessa nossa jornada evolutiva. Uma boa noite a todos. Passar para a nossa irmã Sueli, que vai falar sobre os 101 anos da nossa casa. Uma boa noite a todos. Nós estamos nesse mês aí, né, de aniversário da nossa casa, da nossa querida Casa Amarela, que quando começou nem era amarela, era branquinha. Mas nós, cada reunião na semana passada, não, nessa semana mesmo, terça-feira, falamos algumas coisas, relembrando algumas coisas, né? O painel dos fundadores está lá na frente, e é uma delícia entrar aqui e olhar aquelas carinhas ali. Pena que a gente não teve a foto de todos, que a gente não conseguiu, que foram assim pioneiros no centro, né? Porque a Hortência foi lá no Amparo, aquela que tudo começou em termos de espiritismo aqui nessa nossa região. Mas vamos relembrar algumas coisinhas, sempre vale a pena, porque é uma homenagem que a gente faz àquelas almas guerreiras, né? Porque travaram guerras aí aqui para poder a gente hoje estar aqui nessa casa tão querida. Então, o Centro Espírita Friburguense, relembrando algumas coisas, que nós fizemos essas considerações todas ano passado no centenário, mas vamos relembrar, né? Centro Espírita Friburguense foi fundado aos 15 dias do mês de junho de 1920, às 20 horas de uma terça-feira, por um grupo de 9 idealistas espíritas: Samuel Cardoso, João Perna, Manuel Marques de Oliveira, João Batista Travesso, Augusto Gripe, Elias dos Santos Monteiro, Alfredo Pinto de Faria, Manuel Marques de Carvalho Júnior e Galiano da Silva Ferreira. Então, esse grupo aí, que foi um grupo guerreiro, porque não era fácil, né? Não tinha nada, né? Não tinha dinheiro, não tinha nada para fazer para começar, né, esse empreendimento. Mas o Samuel Cardoso, que nem era friburguense, Samuel Cardoso era de Maricá, ele era farmacêutico, né? Foi ele o idealizador da nossa casa. Nascido em Maricá, era dono da Farmácia Cardoso, na Rua General Argolo. Hoje é a Oliveira Botelho, né? Hoje, Oliveira Botelho. Além de farmacêutico, ele era escritor, poeta, foi o primeiro presidente do grupo, recebeu o título de sócio honorário, o único, né, a receber essa honraria. Depois ele ficou pouco tempo, porque depois ele ganhou a eleição e foi ser prefeito de Cachoeiras, que nem era propriamente Cachoeiras, né, porque era Santo Antônio, é Santo Antônio de Japuíba o nome da cidadezinha, não é? Santo Antônio de Japuíba? Então, é lá que era a cidade, Cachoeira era um distrito, depois é que passou a ser Cachoeiras. Quando vocês vêm do Rio, que estão andando ali, onde tem aquele montinho de quebra-mola que evita da gente passar na cidade, né, no centro ali de Cachoeiras, a gente passa por uma casinha que está bem caidinha, bem velhinha, uma casinha de madeira. Aquela ali era a casa dele, do Samuel Cardoso. Então, a gente tem um carinho imenso por essa turma e sempre emociona quando a gente começa a relembrar tudo, né? E o Ivan foi o responsável por a gente saber disso tudo, porque foi ele que transcreveu as atas do centro todinha, desde o início, né, até todas que a gente tinha. A gente tem algumas que a gente não tem, mas todas, foram muitas. Ele fez a transcrição de todas e cada dia eu leio um pouco daquilo ali e realmente é muito gratificante, né? Aqui estão os nossos guerreiros, essas almas aguerridas, né? Os fundadores desta casa. Esse aqui, né? Ele é até meu trisavô, o Jorge Augusto Gripe. Então, aqui nós temos essa turminha que realmente vai ficar
eternamente no coração da nossa casa aqui. Foi criado com o nome de Grupo Espírita Friburguense, permanecendo assim por 2 anos, quando o presidente propôs mudar para Centro Espírita Friburguense. Como não tinha sede própria, alugou o salão da Sociedade Beneficente dos Operários, situado na Rua Dona Umbelina, número 4, hoje Rua Augusto Cardoso, onde realizou suas reuniões por 5 anos, onde é aquela autoescola ali, né, naquela esquina. No dia 27 de dezembro de 1922, o Grupo Espírita Friburguense comprou do Grupo Spinelli e Filhos um terreno na Avenida Friburgo, atual Avenida Conde Bittencourt. Ali construiu a sua sede, que inaugurou no dia 15 de junho de 1925, há exatos 5 anos de sua fundação. Aqui está a nossa casinha, quando ela começou. Essa foto não é da época que ela foi fundada, essa foto aqui é da década de 50, mas ela começou exatamente assim, né, com esse aspecto. Depois, eu não sei, Ângela, quem teve a ideia de pintar essa casa de amarelo? Que eu adorei, porque realmente ela ficou tão linda e a gente botou o apelidinho nela, carinhoso, de Nossa Casa Amarela. Os serviços assistenciais à pobreza, prestados pelos centros espíritas, constituem uma contribuição espírita para o desenvolvimento de nova mentalidade social em nosso mundo egoísta. Não basta semear ideias fraternistas entre os homens, é necessário concretizá-las em atos pessoais e sinceros. O Centro Espírita funciona como um transformador de ideias fraternas em corrente de energias ativas nesses planos. Em suas turbinas invisíveis, as ideias se transformam em atos de amor e dedicação ao próximo. Isso aqui são palavras retiradas de um texto retirado do livro Centro Espírita, de Herculano Pires, porque Herculano Pires é um dos escritores mais fiéis a Kardec que eu encontrei até agora, porque, olha, ele né, porque continua sendo um grande contribuidor da doutrina espírita. E esse livro, o Centro Espírita, eu não gosto de recomendar livro, porque muitas vezes a gente tem coisas no livro que a gente não concorda, mas Herculano Pires é um autor que a gente pode não perder, que ninguém vai perder tempo, mas gastar um pouco do nosso tempo lendo também, né? Porque ele é muito bom, ele é muito fiel a Kardec, ele é de uma lucidez. Eu gosto muito de Herculano Pires. Não encontrei na obra dele ainda nada que me chocasse, né? Já encontrei até algumas outras coisas em obras de autores bem famosos, mas até hoje o que eu li de Herculano está dentro totalmente da codificação, né? Então não basta, como ele disse aqui, semear ideias fraternistas entre os homens, é necessário concretizá-las em atos pessoais e sinceros. São ótimas as nossas palestras, evidentemente, porque a gente está estudando a doutrina, né? Nós somos apenas transmissores aí dessa doutrina, nada que a gente diz aqui é nosso. Mas não basta isso. A Casa Espírita, a gente falou na terça-feira, as funções, né, da Casa Espírita, para que ela existe ali, por que nós temos uma Casa Espírita. Então, não basta só ficar transmitindo ideias, né? Nós temos que concretizar isso aí, porque a fé sem obras é morta, como disse São Tiago. Então, a gente precisa de obras. Então, compreendendo que a teoria não pode estar separada da prática, o Centro Espírita Friburguense fundou o Abrigo Amor a Jesus, uma instituição para acolher idosos e crianças desamparadas, porque o centro fazia uma festa em dezembro, exatamente no dia 25 de dezembro, recolhia donativos o ano inteiro, tinha uma caixa para os necessitados, onde as pessoas doavam dinheiro e ali ficava depositado dinheiro para no dia 25 de dezembro fazer uma festa para aqueles necessitados, desamparados, todos aqueles que precisassem. Então, eram acolhidos aqui. A festa era feita aqui, nesta casa. Mas compreendendo que não se
acolhe e não se ajuda só num mês, né? No dia 25 de dezembro. Então, eles sabiam que tinham que colocar em prática tudo aquilo que eles estavam aqui desenvolvendo e para o que objetivo essa casa se destinava, que é realmente o único objetivo da doutrina espírita, é fazer o bem. Então, eles fundaram o centro, o Abrigo Amor a Jesus. Então, olha só, em 25 de dezembro, foi uma data muito interessante, que estava acontecendo a festa de Natal aqui na casa. Então, em 25 de dezembro de 1925, no Salão do Centro Espírita Friburguense, a diretoria comemorava o Natal distribuindo espórtulas aos pobres, como já fazia há anos, assistindo os necessitados. Isso aqui foi tirado da ata desse dia aí. A mendicidade e a pobreza eram objeto constante das cogitações do centro quando fundou a Caixa de Assistência aos Necessitados. Então, nesse dia 25, eles tiveram aí uma grande intuição. Assim relata o senhor Alfredo dos Santos Spinelli, que foi o grande colaborador desta casa. Nós temos uma gratidão enorme com aquela alma, porque realmente foi uma pessoa assim, extremamente dedicado a esta casa, que ele não fundou a casa, mas ele participou logo acho que foi da segunda diretoria, e aqui ficou por longos tempos, só auxiliando. Aí ele relata isso nesse dia aí, né? A diretoria do Centro Espírita Friburguense, nesta data memorável, recebendo um raio de luz divino, num brado que ecoou profundamente em todos os corações friburguenses, resolveu fundar um abrigo. Alguns de nossos confrades, logo de começo, medindo as proporções da obra, julgaram um ato de irreparável loucura, discordando. Foi assim que, ainda na alvorada, esta ideia que era magnânima, porque não era nossa e sim daqueles que nos inspiraram, teve desde logo os seus primeiros contraditores dentro da casa onde nascia e para quem levaria uma coroa de glórias imortais com a mais bela conquista de um povo, verdadeiro padrão para a nossa encantadora terra. Então, um lindo relato, né, do seu Alfredo Santos Spinelli. Não que eles não quisessem a fundação de um abrigo, mas estavam preocupados, porque não tinha recurso nenhum, não tinha nada. Né? Então, mas eles estavam estimulados, porque fundaram o Centro Espírita também dessa forma, sem recursos, com muita vontade de trabalhar, com muita certeza que os espíritos ajudariam. Né? E assim foram logo à caça de terrenos e começaram a buscar donativos e muita ajuda chegou para esta casa. Né? Nós só tivemos muitos problemas com a Igreja Católica, com o Monsenhor, que foi quem nos perseguiu, porque outros ajudaram muito, inclusive a própria Igreja Luterana fez doação para que essa obra fosse feita. Né? Então, assim, o Centro Espírita Friburguense fundou o Abrigo Amor a Jesus em 25 de dezembro de 1925. Foi inaugurado em 14 de julho de 1929. Aqui foi a primeira construção, né? A primeira construçãozinha e depois aquilo foi crescendo aí. Assim, o Centro Espírita Friburguense idealizou, fundou e manteve, por 65 anos, o Abrigo Amor a Jesus. Desde aí, a partir dessa data, ele teve que ser transformado numa fundação por exigências de encargos sociais para pagamento dos funcionários. Era muito complicado. E não estava dando para segurar. E o governo deixou bem claro que as leis, né, federais, que para que uma instituição ela mantivesse uma casa de assistência, ela precisaria arcar com todos os recursos, todas as despesas, né, digamos assim, de tudo, né, sozinha, não teria nenhum desconto. Então, não dava. Nós aqui, a nossa casa aqui, ela não tem, ela vive com, né, a gente faz rifa e
alguém colabora, né? Os sócios colaboram. O abrigo sempre teve uma colaboração na nossa época, e eu acredito que também continue tendo, do povo de Friburgo, né? Algumas, claro que tem algumas doações maiores, mais alguns incentivos, mas muita ajuda de todos, né? E aí não deu mais para ficar aqui, sob a responsabilidade do Centro Espírita. Então, Zé Manel transformou numa fundação e fez de forma bem elaborada para que a diretoria daquela casa continuasse com os espíritas, né? Sendo que seus membros fossem espíritas, embora a instituição não é espírita. Lá na nossa época, não sei agora, não tinha ninguém espírita lá internado, né? Tinha de outras religiões, mas não se pergunta, né, qual é a religião de alguém para prestar assistência, acolher e socorrer as pessoas. Então, a partir dessa data, acho que foi 1994, né, Ângela? Acho que foi mais ou menos isso, né, a data que foi para lá, né? Que virou uma fundação. Foi, né, Rogério? Acho que foi, né? 94. Então, aí passou para ser uma fundação dirigido por espíritas, né? Pessoas de várias casas espíritas. Atualmente está aí sob a direção de Rogério, Folhadella e equipe, né? Que estão fazendo um trabalho maravilhoso lá em cima. Se vocês não têm ido lá, não conhecem, vocês precisam ir lá. Agora não pode por causa da Covid, mas assim que passar, é uma obra linda, está ampliado, eles estão... Aquilo não é mais um abrigo, é uma casa de acolhimento de idosos. São muito bem tratados, são acariciados, são muito, mas muito bem, assim, abraçados, aqueles idosos que estão lá. Então, é uma obra, Rogério e toda a equipe dele está de parabéns, porque essa equipe que fundou aquela casa deve estar muito feliz vendo o trabalho frutificar, né? Como deve estar muito feliz também vendo o trabalho aqui na nossa casa frutificar. E nós reconhecemos o tamanho da nossa responsabilidade, porque agora estamos aqui. Daqui a pouco a gente passa, a nova equipe entra e essa casa com certeza permanecerá iluminando aí todos aqueles que necessitam desse socorro espiritual que ela tanto oferece, né? Por conta da credibilidade e honestidade de sua equipe e do trabalho de caridade e amor que ofereciam aos desamparados, bem como a todos que precisavam, conquistou o carinho e a admiração da população de Friburgo, o respeito das autoridades de outras casas espíritas, destacando o Centro Espírita João Batista, no distrito de Amparo, fundado pela senhora Hortência Gripe, em 1888, que formou uma linda família, cujos frutos deram continuidade ao seu trabalho. Valendo aqui lembrar que um de seus filhos, Jorge Augusto Gripe, que foi um dos fundadores do Centro Espírita, do Grupo Espírita Friburguense, que após cumprir a sua missão naquele ano, em 1920, partiu para a pátria espiritual para de lá ver sua ideia florescer. E quando nós estávamos revendo essas atas todas, me chamava a atenção que o Augusto Gripe não aparecia em mais ata nenhuma. E eu falei, gente, como pode? Ele fundou o centro, tem os outros, né? Os outros têm citações aqui, tem presença, mas Augusto Gripe não. Eu sou, né, tetraneta da Hortência, mas eu já fui a encontros da família, eu também não vi, né, o nome dele. Eu falei, gente, como é que pode? Ele é da família, botei as minhas tias já malucas atrás desse Augusto Gripe. E Augusto Gripe, não conhecia um Augusto Gripe. Aí, uma prima ainda falou assim, ele procura Maria Clara, ela é uma enciclopédia viva. Ela mora no Vale dos Pinheiros, ela está com 90 e poucos anos, mas está lúcida, e ela conhece tudo sobre o Amparo, né? Sobre aquele distrito, e ela sabe da história, é uma pessoa muito estudiosa. Aí eu procurei por ela, ela falou assim, olha, realmente, Augusto Gripe não tem esse nome, né? A Hortência Gripe
ela não colocava, a família Grip, a sua família aí, não colocava um nome só nas pessoas, nos filhos, colocava 2 nomes, só um, né, que teve um nomezinho só, mas não é ele. Ele, o Augusto Grip, é Jorge Augusto Grip, por isso que você não está achando. E as pessoas não falavam em Augusto, é Jorge Grip, né? Jorge Augusto Grip, não falava em Augusto Grip só, né? Então não achava. Aí, no meio dessa descoberta, que eu achei muito interessante, eu falei, então vamos ver onde estava o nosso Jorge Augusto Grip, que não aparece nas atas. Pedi a Eleci para dar uma olhadinha para mim lá no centro, toda a família da Hortência, e lá ela descobriu que um dos filhos da Hortência, Jorge Augusto Grip, desencarnou em 1920. E foi o único que foi cedo, porque todos iam com muita idade. Então ele acha que só estava esperando fundar essa casa e partir realmente para a dimensão espiritual, para de lá ver esses louros, receber esses louros e ver, né, a frutificação daquilo que ele ajudou a fazer. Aqui está a foto dele, lá fora tem também, né? E aqui a mãe, a dona, aquela que iniciou, né, o espiritismo aqui na nossa região, fundou o Centro do Amparo em 1888, essa é minha tetravó, né? E ele é meu trisavô. Então é muito interessante as descobertas, a gente vai vendo a foto dessas pessoas, vai vendo o trabalho que eles fizeram, e é emocionante para todos nós. O Centro Espírita Friburguense, desde a sua fundação, prima pela fidelidade ao codificador Allan Kardec, que deu ao espiritismo o lugar que lhe cabia no desenvolvimento espiritual da Terra. Servir ao mundo através de Deus é a sua função, e não servir a Deus através do mundo. Então, o Centro Espírita sempre, a nossa Casa Amarela, Centro Espírita Friburguense, sempre pautou pela fidelidade aos ensinamentos de Allan Kardec. O Centro Espírita possui os elementos seguros para a realização desse objetivo. Basta que os dirigentes, por mais modestos que sejam, não se esqueçam da bússola que lhes permitirá navegar com a segurança nas águas mais tumultuosas. A codificação de Allan Kardec. Kardec é a base e a cúpula da doutrina, com o apoio que nunca lhe faltou do Espírito da Verdade. Foram assim que eles se intitularam para Kardec, né? Espíritos da Verdade. O Grupo Espírita Friburguense já demonstrava, desde que foi criado, o desejo de ser fiel a Allan Kardec. Quando, na sessão pública de 23 de junho de 1922, o secretário Arthur Duarte de Moraes falou sobre as obras de Rusteng e Kardec, alertando sobre o desacordo entre ambos como referência ao espírito habitar o corpo dos animais. Isso já fazia parte dos estudos aqui, com medo, eles tinham receio, né? Porque as obras de Rusteng foi contemporâneo com Kardec, de início elogiava o seu trabalho, mas depois se mostrou bastante oposto, né, nos seus pensamentos, e lançou os 4 evangelhos de Rusteng, onde tem algumas coisas ali que em nada são endossadas pela doutrina dos espíritos, principalmente essa da reencarnação em corpos de animais, né? A ideia da metempsicose que ele defende. Então, absolutamente. Então, naquela época, já era preocupação da casa, porque ele estava se difundindo esses 4 evangelhos, e as pessoas desavisadas estavam achando que aquilo ali realmente era a verdade, né? Para a reencarnação. Outra demonstração de fidelidade a Allan Kardec, na sessão de 23 de janeiro de 1923, pelo orador Alfredo Pinto de Faria, nós vemos aqui, ó. Aproveito a ocasião para vos dizer que a doutrina espírita tem sido mal compreendida pela maior parte dos espíritas, que mal apenas começam a ler as obras de Kardec, logo introduzem suas ideias pessoais e seguem os conselhos desses espíritos que vivem no além, fazendo todos os esforços para deter a marcha do nosso progresso espiritual,
Eis porque em muitas partes do nosso estado e outros, a doutrina espírita tem sido ridicularizada. Olha só, em 1923, havia já essa preocupação e já se começava a deturpar os conceitos, os textos de Kardec, né? Então, essa sempre foi uma preocupação dessa casa aqui, né? Manter-se fiel a Allan Kardec e evitar toda e qualquer infiltração de quem quer ou do que seja, né? Nas nossas palestras, nos nossos estudos, porque o que queremos aprender Kardec o Espiritismo é com a codificação de Kardec. Foi ele que trouxe, né? Foi ele que trouxe essas ideias, esses conceitos, foi ele que descortinou, foi ele que filtrou todas aquele mediunismo que já havia, que tirou toda aquela ideia, né, de alguns preconceitos, outras coisas infiltradas, né? Ele fez um filtro. Então, é com Kardec que nós aprendemos Espiritismo. Aliás, esse termo foi criado por ele. Mas é aquela história, né? Nós estamos num momento em que parece que todos são doutorados em tudo, conhecem tudo, falam tudo e não sabem nada, na verdade, né? Então, nós estamos vivendo realmente numa situação assim, em que nós não estamos muito preocupados, né, em servir, e sim em ser servido. Parece mais ou menos isso. A casa espírita, ela não pode virar um centro de curas, né? Ela não pode, as pessoas não podem pensar em vir à casa espírita para resolver os seus problemas. Porque essa não é a função de uma casa espírita, resolver os seus problemas, os nossos problemas, né? Aqui nós vamos aprender doutrina espírita, vamos aprender aquilo que vai nos facilitar a resolver os nossos problemas. Nós é que vamos resolver. Então, a gente tem que parar de ver a casa espírita de uma forma, assim, embora o espiritismo, né, a casa espírita seja, às vezes, um ponto de passagem. Quantos irmãos passam por aqui, né, são socorridos, são abraçados e não ficam na casa, não se tornam espíritas, porque também não é esse o objetivo da casa espírita, fazer espíritas, formar espíritas. É divulgar a doutrina dos espíritos, é dar a conhecer essa doutrina maravilhosa, para que cada um faça o trabalho que lhe cabe de conhecer tudo isso e, quem sabe, se tornar até espírita. Mas aqui, quando adentra a nossa casa, a gente não pergunta se é espírita para socorrer ninguém. Então, ela, às vezes, é uma casa de passagem. Às vezes, a gente encontra com uma pessoa na rua, parabéns pela casa de vocês. Olha, há alguns anos eu fui tão atendida lá. Outro dia fui aqui na frente do centro, uma moça chegou, olhou, ela nem estava mais morando em Friburgo, mas agora já está. Ela ainda falou, nossa, eu fui tão amparada aqui, fui tão socorrida aqui. Então, é uma coisa boa a gente ouvir isso, né? Mas nós temos que compreender que a casa espírita é muito mais do que nos socorrer, ela é muito mais, ela é um ponto de luz para divulgar o conhecimento da doutrina espírita. Mas, mesmo assim, há aqueles que ainda andam, né, por um bosque e só veja lenha para a fogueira. Infelizmente, isso é uma frase de Tolstói, né? Assim como, às vezes, as pessoas entram aqui e não conseguem absorver, né, tudo que ela tem para oferecer, tudo que ela é, na verdade, é como aquele que, às vezes, anda por um bosque ou por uma floresta e só vê a árvore, né? Só vê ali lenha para a fogueira dele, só isso. Infelizmente, ainda temos que lidar com essas coisas, mas isso faz parte, não é? Cada um no seu tempo para despertar, né, no seu momento, para a espiritualidade, para aquilo que realmente é verdadeiro. Aí nós temos aqui uma citação de Kardec, né? O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer
se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o tornou melhor para o próximo. Isso é Allan Kardec. Então é aqui que nós vamos encontrar todos os conhecimentos para responder aqueles questionamentos que a gente tanto faz, né? Por que estamos aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que sofremos, porque temos observado pessoas tão boas sofrerem tanto e pessoas que nem são assim lá valores sociais como deveriam ser, terem uma vida tranquila, parece que nada de mal acontece, né? Então nós temos a doutrina espírita esclarecendo tudo que nós precisamos de saber para que a nossa vida na Terra seja mais produtiva, para que a gente tenha mais resignação, mais resiliência, para a gente enfrentar com energia todos os problemas, porque esses problemas foram escolhidos por nós. Quando fizemos a escolha das provas para vir para cá, não para fazer turismo, não, mas para trabalhar pela nossa redenção. Há 3 momentos muito importantes quando começamos a estudar o Espiritismo. Quando tomamos conhecimento da lógica dos fatos que apresenta, esse é um deles, né? Quando a gente estuda profundamente a doutrina, se dedica à doutrina, ao estudo dessa obra maravilhosa de Kardec, que é uma obra inesgotável. O Livro dos Espíritos é uma obra inesgotável. Ela contém todos os outros, né? Porque ela tem 4 livros. Cada vez que eu leio, eu estou há 30 e poucos anos estudando o Espiritismo. Tem vezes que eu passo por questões que eu olho, gente, eu não li isso ainda. Eu acho que eu passei por cima disso aqui, perdi essa aula. Não, eu já li várias vezes, mas não entendia, né? Não estava no meu momento ainda. Então é uma obra inesgotável. Cada vez que a gente lê, que a gente relê e relê, a gente vê que parece que tem coisas ali que a gente nunca leu, nunca viu. Então, é uma obra realmente inesgotável. Agora, quando tomamos conhecimento da lógica dos fatos que apresenta e a gente começa a responder aos questionamentos que a gente tem, começa a entender o processo social, começa a entender a própria vida, né? Esse é um momento importantíssimo, mas ele sozinho não é nada. Ele precisa do segundo momento. Então, há 3 importantes. O primeiro é esse, o segundo, quando, após uma análise raciocinada disso aqui, né, dos fatos, incorporamos esses fatos aos nossos pensamentos. Porque é importante incorporá-lo aos pensamentos, ao nosso psiquismo. Por quê? Eles precisam se tornar pensamentos, precisam, porque são os pensamentos que alicerçam as nossas ações. Então, a gente precisa conhecer, incorporá-lo em nossos pensamentos, e aí sim, o terceiro momento importante, quando exteriorizamos esses fatos através da nossa conduta no mundo. Então, são 3 momentos importantíssimos, né? E não é só quem fala, quem faz, né, quem está na tribuna, quem faz palestra, que exterioriza, né, os fatos através, né, da nossa conduta aqui. É a nossa vida, é a nossa conduta no dia a dia, é o nosso relacionamento com o próximo, é a nossa ética que vai mudando de valor. Porque quando a gente fala assim, as pessoas não têm ética, todo mundo tem ética. Cada um tem a sua, né? Por quê? O que é ética? Segundo o professor Cortella, é um conjunto de valores que a gente estabelece para a gente poder se relacionar com o mundo, né? Então, é um conjunto de valores. Mas que valores são esses? Então, no momento que a gente conhece uma doutrina dessa, que a gente incorpora os pensamentos, a gente precisa exteriorizar, precisa melhorar, elevarmos-nos moralmente, né? Elevar esses valores que nós estabelecemos como valores éticos para a nossa vida. Então, é aí que a gente exterioriza a doutrina espírita. Então, precisamos de ter esses 3 momentos.
Porque não adianta nada a gente armazenar conhecimentos, ser cabide de conhecimento e na hora não saber como vai agir, ou pior ainda, agir de maneira totalmente avessa àquilo que a gente aprendeu. Então não adiantou nada aprender, né? Então aqui nós temos mais uma citação importante para a gente encerrar nosso papo, que é de Cícero, um dos maiores tribunos da Roma antiga, né? Ele foi poeta, ele foi advogado, era político, ele foi um dos maiores oradores, né? Então, o que Cícero fala, entre tantas citações lindas, né? Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas, de quem participa, nunca de subtração. Nunca vamos perguntar, né? O que essa casa pode fazer por mim? Não, vamos perguntar ao contrário. O que a gente pode fazer por ela? O que a doutrina espírita pode fazer por mim? Ela já está fazendo muito. Está nos dando conhecimento, descortinando toda a vida dos espíritos, né? Mas isso não basta. A gente precisa perguntar o que eu posso fazer pela doutrina espírita. E a maior caridade que se pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Não só falar aqui, mas a divulgação, como eu coloquei, através da exteriorização daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente sabe através das obras de Kardec. Então, nós vemos a casa espírita como essa luz imensa, esse farol imenso, que realmente ilumina nossas almas e faz que a gente adquira conhecimentos para poder incorporá-lo ao pensamento e depois exteriorizá-lo para ajudar outras pessoas. Assim, Centro Espírita Friburguense, 101 anos, parabéns à nossa Casa Amarela, né? Centro Espírita Friburguense, és um farol a guiar os navegantes pelos mares do conhecimento, guiando-os ao porto seguro da sabedoria dos espíritos da verdade nas obras de Allan Kardec. Muita paz para todos.